hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tamanhos atuais para o Instagram, para você publicar fotos e vídeos no tamanho certinho e sem problema. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram para quem não é fotógrafo. Dicas simples para fotos melhores e as últimas novidades da ferramenta. Lá no meu Instagram você consegue presets para suas fotos e filtros para stories. O link está na descrição desse vídeo. Se você é meio dinossauro da internet como eu, você talvez lembre do tempo em que o Instagram só deixava você postar quadrado. Só podia ser quadrado e qualquer coisa fora disso não funcionava. Hoje o Instagram está um pouco mais flexível e tem vários tamanhos de coisas que você pode colocar. Foto, vídeo, GTV, enfim. Só que isso pode ficar um pouco confuso. E se você usa o tamanho e a proporção errada, sua imagem distorce, se perde a qualidade, a gente sabe que não fica muito legal. Então estou fazendo esse vídeo para te atualizar com os tamanhos que funcionam hoje, em 2020. Eu sei que isso vai ficar um pouco confuso. Essa coisa de pixel, proporção, eu sei que não é muito simples para quem nunca mexeu com isso, para quem não sabe exatamente como isso funciona. Então, por isso, eu fiz essa maravilhosa colinha que está aqui, que eu vou colocar lá no meu Instagram assim que esse vídeo for pro ar, tá? Nesse carrossel que você está vendo aqui com essa imagem. Então, você pode ir lá, se você não me segue, o link tá aí na descrição, tá aqui embaixo. E salvar essa colinha, vai salvar a sua vida na hora de fazer suas fotos e seus vídeos pro Instagram. É só seguir lá, compartilhar, salvar, como você quiser. Vamos lá, para você entender esse vídeo, você tem que entender a questão de tamanho e proporção. São coisas diferentes. Eu vou falar aqui no vídeo assim, a proporção é 1:1. Isso é proporção, ou seja, altura em relação à largura. Isso é o que a gente chama de proporção. Quando eu falar em quantidade de pixel, 640 pixels por 640 pixels. Esse é o tamanho da imagem, tá? Essas duas coisas você tem que entender. Quando a gente fala em proporção é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a maioria das câmeras de celular e também as câmeras mais novas e tal, ele já tem as opções em proporção. Se você quer fazer uma foto em 1:1, em 16:9, coisa assim. Mas de qualquer forma tá lá nessa cola o tamanho e a proporção para você não se confundir. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a foto do perfil, sua foto redondinha que vai lá em cima. Essa foto, em tamanho, ela tem que ser 180 pixels por 180 pixels. Na verdade, assim, exatamente, ela é 110 por 110. Porém, quando é 110 por 110 e você abre o seu perfil no Instagram no computador, às vezes distorce um pouquinho. Então a gente trabalha com 180 por 180, porque aí, mesmo que seja no computador e ela fica um pouquinho maior, a qualidade se mantém. Essa proporção é 1:1. Por quê? A altura e a largura são o mesmo tamanho, tá? Em proporção é 1:1 e em tamanho é 180 por 180 pixels. O quadrado. A foto ou vídeo padrão de Instagram é quadrado desde que o mundo é mundo, desde que o Instagram foi lançado, tá? E até hoje quando me perguntam, Lu, qual é o melhor formato para colocar no Instagram? O quadrado. É o formato que o Instagram prefere, é o formato que funciona melhor e no fim das contas vai te dar menos trabalho. Se você fotografa já no tamanho quadrado ou edita no tamanho quadrado, como é meu caso, você sabe que quando botar no Instagram vai estar no tamanho certinho. Você não vai ter problema de, ficou torto, não é isso, enfim. Então, se você sabe que aquilo vai para o Instagram, tenta já fazer no quadrado. Vai salvar sua vida e economizar um tempinho. O quadrado do Instagram, em termos de pixel, o tamanho da imagem é 1080 por 1080 pixels. Não confundir com o 180 que eu falei antes, tá? Não é a mesma coisa. É 1080 por 1080. A proporção, de novo, é 1:1. Por quê? A altura e a largura são o mesmo tamanho. Agora vamos para as fotos verticais. Agora você pode também no feed colocar fotos verticais, um pouquinho mais compridas do que o quadrado básico. Essa proporção é 4:5, tá? Se você vai na sua câmera e tal e procura 4:5, essa é a proporção das fotos verticais do Instagram. Em termos de tamanho, é 1080, como as outras, por 1350. Esse é o tamanho. A altura é um pouquinho maior que a largura. A horizontal, você também pode colocar fotos na horizontal, né? Fotos de paisagem, muita gente usa e tudo mais. A proporção é um pouquinho mais complexa, 1:9:1. Tá? É para ficar a foto na horizontal. Você também pode trabalhar ali até por 16:9, mas não é exatamente a mesma coisa. Em termos de pixel é 1080 por 608. Por quê? Porque a altura é menor que a largura. Eu sei que pode estar parecendo confuso, por favor, consulte a cola. Tá tudo desenhadinho lá para você. E aí hoje a gente também tem as lives, o IGTV, o Instagram Stories e a capa do IGTV. Tudo isso também tem o tamanho. As lives, os stories e o IGTV
Se você quer fazer um tamanho padrão, naquele padrão que vai pegar a tela inteira direitinho, a proporção é 9:16, tá? Se você vai na sua câmera, tem lá a proporção 9:16. É o tamanho do Stories, é o tamanho do GTV, é o tamanho que você faz uma live. Em termos de tamanho de pixel, é 1080 por 1920, um pouquinho maior. E por último, a gente tem a capa do IGTV, que pra muita gente é meio complexo, até pra mim às vezes, porque né, no IGTV ele parece de um tamanho, aí no seu feed ele parece de outro tamanho, aí no preview ele parece de outro tamanho. É um pouco mais complicado, não é tão padronizado quanto o resto. Segundo o próprio Instagram, e todos esses tamanhos são os oficiais deles, a proporção da capa do IGTV é 1:1.55. Né? Eu sei que é mais ou menos. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer a foto na vertical e aí eu coloco o título onde fica um pouco melhor. Não fica perfeito, mas é uma solução um pouco mais simples, tá? Para fazer esse tamanho. Mas a proporção é 1:1.55. Em termos de tamanho, é 420 por 654, 654, tá? Talvez fique mais fácil para você lembrar. Mais uma vez, tá tudo lá na cola. Lembrando mais uma vez que todas essas coisas, tirando claro a live e o Stories, se você usar o quadrado vai funcionar bem. O quadrado vai funcionar para foto, vai funcionar para vídeo, acaba sendo um pouco mais prático inclusive. Outra coisa que é importante você saber, quando você faz um carrossel, você tem que estar muito atento ao tamanho da tua primeira imagem, porque é esse tamanho que vai guiar todas as outras fotos do carrossel. Quando eu faço carrossel, que eu tenho feito direto lá no Instagram com dicas pra vocês, todas as fotos já estão quadradas. Eu já vou com isso na cabeça, porque eu sei que se eu fizer em outro tamanho, vai dar chabu, né? Então fazer tudo quadrado igual facilita a sua vida, ou tudo horizontal igual, tudo vertical igual. Mas lembre-se que, na hora de fazer um carrossel, ele vai pegar a primeira foto, o tamanho daquela imagem, e vai usar para todos os seus slides. Então, tenta pensar nisso na hora de fazer. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me segue lá no Instagram para ter acesso à colinha. A gente se vê em breve.